Oi, gente! Eu me chamo Rose. Aqui no canal eu compartilho as minhas próprias experiências. Que experiências são essas, Rose? São as minhas experiências na jornada pelo autoconhecimento, expansão da consciência, cura da minha alma. Quem me segue aqui no canal conhece um pouquinho já da minha história. E nessa jornada, nesse meu processo de cura, de me voltar para dentro, eu acabei me tornando uma consteladora sistêmica. Eu sou uma apaixonada pelo conhecimento sistêmico depois de tudo isso, e pelo professor Bert Hellinger, é claro. E como eu acabei me tornando consteladora, eu compartilho o conhecimento sistêmico, que fez toda a diferença nesse meu processo, nessa minha jornada. Então, eu compartilho também alguns casos que eu acabo atendendo e conduzindo, algumas constelações, que eu acabo conduzindo. E como eu também dou consultoria, mentoria, eu recebo muita pergunta. E a pergunta que tem sido recorrente a respeito da constelação sistêmica, a respeito do pai e da mãe é: Rose, e quem não conhece o pai e nem a mãe? Principalmente nos meus vídeos onde eu falo de mãe e lá no Instagram, onde eu falo também de pai, de mãe, de sistema familiar, as pessoas perguntam quando eu publico algum story, por exemplo: Rose, não conheci minha mãe. E quem não conheceu a mãe, como faz para tomar a mãe, para tomar a força da mãe? Então, gente, pensando nisso, porque aqui no YouTube também teve algumas maravilhosas que fizeram essa pergunta. Pensando nisso, eu falei, eu vou gravar um vídeo, a respeito dessa questão de tomar a mãe, tomar a força da mãe, essa energia do feminino, mesmo quando não conhecemos a nossa mãe. E eu digo não conhecemos porque eu também sou uma dessas pessoas que não conheceu a própria mãe. Muitas situações relacionadas à minha cura, à minha dor, na verdade, ao meu sofrimento e dor e depois à cura, estavam diretamente relacionadas à minha mamãe. Então, quando eu comecei a falar de mãe e coloquei a minha história aqui, eu não imaginei, de verdade, que o número de pessoas que também não conheceram a sua mãe, não conheceram o seu pai, fosse tão grande. E tem me impressionado toda essa situação, Eu fico bastante surpresa. Mas entendi que tudo faz parte e tudo é como é, então eu não luto contra o que é. Mas eu pensei, como eu posso contribuir então com essas pessoas que também não conheceram sua mãe assim como eu e fazem a pergunta porque verdadeiramente querem encontrar uma resposta. Bom, se você é uma dessas pessoas que não conheceu sua mãe ou seu pai, não conheceu alguns membros do seu sistema familiar, os seus antepassados, fica comigo nesse vídeo e me acompanha na explicação. Talvez faça sentido para você. Eu peço que você jogue para o coração e analise. Se fizer sentido, se der um quentinho aí no seu coração, acolha. Se não, solta para esse universo maravilhoso, tá bem? Então veja, se você é uma dessas pessoas ou se você conhece alguém que não conheceu a própria mãe ou o próprio pai e por isso não sabe muito bem o que fazer, não sabe, não consegue entender, não consegue explicações lógicas para o que está acontecendo na própria vida, eu digo, você não precisa ter conhecido a sua mãe ou seu pai. Você não precisa ter conhecido, ter convivido com nenhum membro do seu sistema familiar. Fato é que a nossa mãe, o nosso pai, vivem em cada célula nossa.
Nós somos 50% pai e 50% mãe. Isso quer dizer que nós não somos os nossos pais, mas nós somos uma continuação deles. E não importa se não tenhamos convivido com eles. As energias, as memórias fazem parte do que nós somos. A diferença é eu saber reconhecer, você saber reconhecer que a sua mãe, o seu pai, por mais que você não tenha conhecidos pelo motivo que for, seja pelo abandono, seja porque os pais partiram desse mundo enquanto você ainda era um bebê ou uma criança, não importa. Fato é que é perfeitamente possível você fazer esse movimento em direção aos seus pais, à sua mamãe, ao seu papai, para tomar a força deles. Então, gente, o que a gente precisa entender? Os nossos pais são os pais certos para nós. Ter convivido ou não com eles não faz diferença. É possível caminharmos em direção a eles, tomarmos a força deles e seguir com a nossa própria vida. Precisa ser em campo sistêmico necessariamente, Rose? Não. Você pode fazer esse movimento internamente, conscientemente, entendendo que a sua mãe e o seu pai viviam em você. É 50% de quem você é, pai, 50% de quem você é, mãe. E nós não temos como fugir disso. Aqui no canal, eu tenho 2 meditações, sendo uma de conexão com a mãe e outra com o pai. Por quê? Porque a gente pode reservar momentos para fazermos essa caminhada conscientemente em direção a eles e tomarmos a força deles. Quando a gente toma a força do nosso pai, da nossa mãe, a gente está tomando a força dos nossos avós, dos nossos bisavós e assim sucessivamente, entende? Quando a gente toma força do nosso pai, da nossa mãe, a gente toma força de todos aqueles que vieram antes deles. E se a gente não tem essa consciência de tomarmos a força dos nossos pais, por mais que não tenhamos, volto a dizer, conhecido eles, convivido com eles, nós vamos acabar carregando os sofrimentos deles da mesma forma, como se tivéssemos convivido. Porque o sistema familiar não entende essa questão de ter convivido ou não ter convivido. O sistema familiar, ele não olha se alguém é bom, se alguém é mau, se algo é ruim, se algo é bom. O sistema familiar, para ele, a família é. O sistema é. Entende? Então, por isso que precisamos agir conscientemente, no sentido de entender que fazemos parte de um sistema familiar. Não adianta a gente dizer, como eu fiz, tá bem, pessoal? Porque não conheci minha mãe, convivi pouco com os meus pais, com meu pai, e não conheci os meus antepassados, aqueles que vieram antes dos meus pais, porque antepassado também é o nosso pai e a nossa mãe. Mas enfim, por eu não ter convivido com eles, eu dizia para mim mesma, nasci do repolho, não tenho família. Leigo engano. Eu, por amor, um amor cego, carregava todas as dores dos membros do meu sistema familiar, em especial dos meus pais, que é a nossa matriz de relacionamento. Meu pai, minha mãe, os seus pais são a sua matriz de relacionamento. Então, eu carregava as dores deles. E quem age desse modo, não reconhecendo que faz parte de um sistema familiar, que tem pai, que tem mãe, e desejando que as coisas sejam diferentes ou tenham sido diferentes, acaba carregando as dores deles, as sombras. Quando a gente julga, critica, ou não reconhece os nossos pais como os grandes porque vieram antes de nós, a gente se emaranha com eles, mas a gente se emaranha com as sombras deles. No entanto, quando a gente harmoniza pai e mãe dentro da gente,
a gente reconhece que eles são os grandes porque eles vieram antes, que o nosso pai e a nossa mãe são os pais certos para nós, a gente carrega a força deles. É nesse momento de honra, de reconhecimento, de gratidão pela vida que recebemos, como recebemos, é que a gente toma a força do nosso pai e da nossa mãe e toma a força de todos os que vieram antes deles. Então, gente, tudo isso para dizer que não importa, queridos, se você que está me ouvindo não conheceu a sua mãe ou o seu pai, ou não conviveu com eles, ou não conheceu parte do seu sistema familiar, ou todos. O seu campo sistêmico vai com você onde quer que você vá. Entende? Agradeça pelas pessoas que cuidaram de você. Sejam, de repente, os seus avós, seja uma tia, um tio, uma irmã, como foi o meu caso. Enfim, um estranho, talvez, que não é um membro do sistema familiar. Agradeça a essa pessoa que cuidou de você, que alimentou você, que deu o banho em você, que cuidou de você, te protegeu de alguma forma. Honre essa pessoa, agradeça essa pessoa pelo que ela fez por você. Libere o que precisa ser liberado, mas entenda, a sua mãe é a sua mãe, o seu pai é o seu pai. Ninguém pode assumir esse lugar, porque do contrário, você trava o fluxo da sua vida. Você trava, interrompe o fluxo do amor. Interrompendo o fluxo do amor, você trava o fluxo da sua vida. É perfeitamente possível você fazer esses movimentos para tomar o seu pai e a sua mãe e agradecendo as pessoas que cuidaram de você enquanto você crescia. Mas entenda agora que o seu pai é o seu pai, a sua mãe é a sua mãe e eles são os pais certos para você. Então, para finalizar, faça essa caminhada, esse movimento em direção aos seus pais por você mesmo, por você mesma. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo 2 links, que são 2 exercícios sistêmicos, como eu falei, para tomar o pai e tomar a mãe. Você vai fazer isso conscientemente. E lembre-se sempre de agradecer as pessoas que cuidaram de você, que te protegeu de alguma forma, enquanto você crescia, tá bom? E se tem alguma coisa que precisa liberar, libera, perdoa, solta, ok? E se libera também, se cura, tá bem? Não carregue nenhum peso e harmonize você mesmo, você mesma, o seu pai e a sua mãe dentro de você e tudo ficará bem. Tudo sempre fica bem, ok? Tudo foi como foi, aceita e segue adiante. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato comigo. Meu WhatsApp está no meu perfil. Ou deixe um comentário aqui embaixo do vídeo. Eu vou ter maior prazer em responder, porque eu amo mesmo falar sobre o assunto. Se for necessário, eu posso gravar um outro vídeo. Enfim, eu estou à disposição. Tá bom? O importante é que você interiorize, entenda isso que eu coloquei aqui, ok? Um beijo, que o Criador abençoe sua vida poderosamente, abundantemente e te conceda clareza. Um beijo.